الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Em nome de Deus clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros enviados antes dele, entre eles Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e com todos os seguidores deles até o dia do juízo final. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós sabemos que o mundo está passando por um verdadeiro teste. Nesses dias, quase um ano de pandemia de Covid-19, coronavírus, e esse é um verdadeiro teste que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, está testando a humanidade. O muçulmano tem um ponto de vista diferente das outras pessoas. Não é igual de todas as pessoas, que ele enxerga todas as pessoas, enxerga todos os acontecimentos como outras pessoas enxergam. E vou esclarecer isso, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Porque no Islã, porque o homem no Islã é uma criatura digna, uma criatura nobre, honrada por Deus. Porque Deus o distinguiu o ser humano pela razão. Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano de forma diferente das outras criaturas. Honrou a ele pela razão, ou seja, com a mente, a fim de retornar à adoração de seu Senhor obediente e satisfeito, a fim de retornar à adoração de seu Senhor voluntariamente, e para usar sua mente e suas capacidades e tudo que está possuindo para explorar, para descobrir, para entender, aprender as leis da vida e as leis da morte, as leis da saúde e as leis da doença, as leis da pobreza e as leis da riqueza, as leis do desenvolvimento e ascensão da humanidade, e também que ele aprende, entende as leis da queda da humanidade. Por quê? Porque tem motivos certos, tem certos motivos para cada situação. Então tem leis de fracasso e leis de sucesso. O ser humano tem que descobrir isso pela razão dele, pela mente que Allah subhanahu wa ta'ala te agraciou. Você tem que descobrir, tem que aprender o que está acontecendo. Portanto, o ser humano, ele deve refletir, meditar sobre os eventos que estão acontecendo ao seu redor. Não fica parado. A mente dele está estragada, não funciona. Você tem que pensar. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado, no capítulo 75, versículo 14 e 15. Allah disse, Suratul Qiyamah, capítulo da ressurreição, disse: Al-Qiyamah, ou seja, o dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala disse: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Que por certo o ser humano será a prova evidente de si mesmo. بل الإنسان على نفسه بصيرة. Ele sabe o caminho da verdade e o caminho do falso, o erro, o certo. Ele sabe, o ser humano, ele sabe. Por certo, o ser humano será a prova evidente
clara, على نفسه بصيرة, de si mesmo, ainda que lance suas escusas, lance suas desculpas. Ele está falando desculpas, mas ele sabe que o caminho certo está aqui e o caminho errado está aqui. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Então, nós devemos refletir e meditar sobre esta situação que nós estamos vivendo e todo mundo está vivendo. Quais são as sabedorias por trás das calamidades? Na crença islâmica, ou seja, na filosofia islâmica, nos ensinamentos islâmicos, existem grandes sabedorias por trás das calamidades, incluindo os seguintes. Primeira sabedoria: alcançar a verdadeira submissão e servidão a Allah, que você ser servo verdadeiro de Deus. A verdadeira fé, como nós falamos em uma sermão antes, o testar a nossa fé. Al-ubudiyya. Al-ubudiyya, quem é o verdadeiro servo e quem é o mau escravo. Porque para Allah tem servos, mas quem está obedecendo as paixões, os desejos dele, não é servo, é escravo dos desejos dele. Então tem uma diferença entre o escravo e o servo. O servo é um nível altíssimo, o servo de Deus, escravo da vida mundana, escravo dos desejos. Então, primeira sabedoria é alcançar a verdadeira submissão e servidão, al-ubudiyya, servidão a Allah, que você ser servo de Deus, o Senhor dos mundos. Porque muitas pessoas servem apenas aos seus próprios caprichos e desejos, e não são verdadeiros servos de Deus. Eles se dizem que são servos de Allah subhanahu wa ta'ala, mas quando são testados, dão as costas a Allah, a Deus, e se perdem neste mundo e no outro. E isso é uma perda evidente, como o Alcorão descreveu isso. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Allah disse no Alcorão: e dentre os humanos há quem adore a Allah, a Deus, com restrições. Ou seja, entre as pessoas, aquela pessoa que adora a Deus, mas a fé dela está tremendo, está mudando muito, não está firme na adoração. Man ya'budu Allah ala harf, não está no centro da religião, não está no centro da fé, está lá. Qualquer coisa ele vai cair, qualquer prova ele vai cair, ele vai deixar a fé. Então, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Entre as pessoas há quem adore a Allah com restrições. Então, se o alcança um bem, tranquiliza-se. Mas se o alcança uma provação, desvia seu rosto, sua face, renega sua fé. Por certo, perde a vida terrena e a derradeira vida. Essa é a evidente perdição. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Então, entre as sabedorias, alcançar a verdadeira submissão e a verdadeira adoração. Quem é verdadeiro servo de Allah subhanahu wa ta'ala, que está adorando a Deus nas felicidades e dificuldades.
Segunda sabedoria, expiação dos pecados, ou apagar os pecados, perdoar os pecados, as faltas. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: as provações vão continuar a acontecer aos crentes, aos verdadeiros crentes, homem ou mulher, ao seu filho e à sua riqueza, até que ele se encontra com Deus sem pecado, porque já purificou, Deus purificou a ele. O mensageiro de Deus disse também: quando Allah, Deus, quer o bem para alguém, para seu servo, ele apressa a punição para ele neste mundo. E quando Deus quer o mal para seu servo, ele retém a punição por seus pecados e seu pecado até que ele venha com todos os seus pecados no dia do juízo final. Então Allah vai deixar ele fazendo todas as injustiças, fazendo todos os pecados, todas as faltas, todos os erros, e Allah está deixando ele, porque esses pecados vão acumular acima dele no dia do juízo, até o dia do juízo final, e Allah, Deus, vai castigar a ele. Então todos nós devemos ter cuidado quando nós estamos cometendo os pecados e Allah está nos deixando, nos está avisando-nos com qualquer doença, com qualquer aviso. Terceira sabedoria das calamidades, que as calamidades proporcionam uma oportunidade para pensar sobre as nossas falhas, os nossos erros, nossas deficiências e o erro do passado. Então Allah está dando para você uma oportunidade, pois se isso é, por exemplo, nós vamos dizer assim, se coronavírus, se pandemia é um castigo para a humanidade, então qual seria o pecado da humanidade? Se é uma prova para nós como castigo, exemplo, nós não dizemos que é castigo, mas se imaginamos ou pensamos que é um castigo, qual seria o nosso pecado? Nós devemos avaliar o nosso comportamento. Então, para que possamos avaliar nosso comportamento e mudar para melhor em nossa vida. Quarta sabedoria por trás das calamidades, que as calamidades é uma lição no Tawhid, monoteísmo, ou seja, a unicidade de Deus. Uma lição na fé, na confiança em Deus. Isso mostra em um sentido prático o que você realmente é servo de Deus ou não é servo de Allah. E então você perceberá que é um servo fraco, um servo pobre, um servo que está precisando de seu Senhor, que não tem nenhuma força ou poder, exceto com o seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala. Assim, você irá verdadeiramente colocar sua confiança nele, em Allah, em Deus único, e se voltará a Ele, e de fato deixará de lado sua posição, seu orgulho, sua arrogância, autoadmiração e negligência, e entenderá que você é pobre e precisa de seu Senhor, que é o rico. Você é fraco e está precisando de seu Senhor, que é fortíssimo. Se voltar para o mais forte, que é Allah subhanahu wa ta'ala, o Todo-Poderoso, glorificado seja,
Então as calamidades eliminam o nosso orgulho, eliminam a autoadmiração de nossos corações e os aproxima mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Última sabedoria para nos finalizar, por trás das calamidades, porque são muitas sabedorias. Como nós falamos na doutrina islâmica, na crença islâmica, tem muitas sabedorias que nós podemos falar sobre elas. Entre as sabedorias, a obtenção de recompensa e o aumento do estatuto perante Deus, sua posição perante Deus e perante as pessoas. Porque o crente é como o ouro. Quando você coloca no fogo, ele vai brilhar, vai ser mais brilhante, mais claro. O crente não é como plástico, quando você colocar no fogo, vai acabar, vai terminar. Não, o muçulmano verdadeiro, o crente é como ouro. Quando fica no fogo, mais provação, mais brilhante. Então, obtenção de recompensa e o aumento da sua posição perante Allah subhanahu wa ta'ala. O mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam disse: o crente, o muçulmano verdadeiro, não é prejudicado por uma aflição, por uma provação ou algo maior, sem que desse modo Allah aumente seu estatuto ou apague um de seus pecados. Então você vai ganhar uma coisa através dessa provação: ou Deus vai elevar sua posição, ou Deus vai apagar alguns dos seus pecados. Essas são algumas sabedorias por trás das calamidades. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلوا وسلموا